amigos, a seleção brasileira finalizou o primeiro estágio na preparação para a Copa América de 2024, na qual a pentacampeã mundial lutará pela 10ª taça da competição. O time fez o último treino em Orlando, na Flórida, antes da viagem para Los Angeles, durante o início da noite de quarta-feira. A atividade foi completamente fechada para a imprensa, à exceção do aquecimento. Aliás, foi esse o tom do técnico Dorival Júnior durante esses 22 dias de concentração e de foco máximo da seleção brasileira. Quem tem que estar no treino são os jogadores. Quem tem que acompanhar a atividade são os atletas. Familiares, amigos, empresários tiveram apenas uma única oportunidade num trabalho regenerativo de acompanhar os treinamentos. Fora isso, o Dorival Júnior liberou cerca de 15 minutinhos para aquecimento serem acompanhados pela imprensa, ou então o iniciozinho de uma atividade de movimentação ofensiva e ajuste defensivo. Fora isso, nenhuma atividade tática foi aberta pelo técnico Dorival Júnior nesse período. Um período de privacidade, porque é muito curto o tempo que o Dorival Júnior tem no comando da pentacampeã mundial. Foram 4 treinos com o time completo, 5 no total lá na data FIFA de março. Agora, nesse início de preparação para a Copa América, um total de 14 atividades, mas nem todas com o elenco completo. Vale lembrar que o time só teve os 26 jogadores sob o comando do Dorival Júnior a partir do dia 5 de junho, no antepenúltimo treino antes do amistoso contra a equipe do México. Contra o México foi um time alternativo, contra os Estados Unidos, considerado time titular. Então, um período em que o Dorival Júnior optou pela privacidade e pela concentração total para preparar a equipe, com 2 grandes objetivos. O primeiro, potencializar o futebol da seleção brasileira. Pegar aquelas ideias que foram plantadas lá na data FIFA do mês de março e fazer essas ideias irem germinando, a coisa ficar mais sólida, para que a seleção brasileira já apresente um desempenho consistente na Copa América. O Brasil não está entrando na Copa América para testar algo para a Copa de 2026. Não. O Brasil está entrando na Copa América para lutar pela taça. O time está fechado por esse objetivo. O time comprou a ideia do técnico Dorival Júnior. Então, foi um período de 22 dias em que esse foco foi estabelecido. E aí, num objetivo de longo prazo, visar o início da caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Mas não achem que a seleção brasileira vai entrar, não. É um estágio inicial, o grande objetivo é a Copa. Sim, o grande objetivo é a Copa do Mundo daqui a 2 anos, mas sendo com um ponto de partida, estabelecendo-se um ponto de partida com o título da Copa América neste ano de 2024. E outro grande objetivo foi ajustar as relações internas entre os jogadores. Os jogadores, eles tiveram que conviver muito. Do dia 30 de maio até o dia 24, que é a estreia da seleção, a gente pega aí 26 dias, apenas 3 folgas. O Dorival entendeu, junto ao Rodrigo Caetano, junto à comissão técnica, que as folgas precisavam ser muito pontuais. E o ambiente foi extremamente fechado, fechado mesmo. A seleção se fechou para que nada de externo atingisse a seleção. Nada de externo mexesse com a cabeça dos jogadores da pentacampeã mundial. E o que a gente pode tirar do ambiente interno são laços que estão estabelecidos e jogadores que conseguiram se conectar de uma maneira muito interessante. E o que eu posso dizer é que o elenco está unido para o início dessa competição, num período em que o Dorival Júnior precisou ajustar muitos erros que foram vistos nos jogos contra o México e contra os Estados Unidos, mas também potencializar os acertos. Vamos ouvir o Marquinhos, que é um dos líderes dessa seleção. Ele fala justamente sobre esse período de treinos que teve a seleção brasileira. Erramos na hora que poderíamos errar, nos amistosos, e dos ajustes que o Dorival Júnior teve a oportunidade de fazer nesse período de muito proveito
antes da viagem para Los Angeles. Vale lembrar que o time agora se transfere da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos para agora iniciar a sua reta final com 3 treinos que serão realizados na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, antes da estreia contra a Costa Rica. Vamos ouvir o que o Marquinhos fala sobre o tema. Foi um tempo de preparação muito produtivo, né? Penso que principalmente para o professor, para nós jogadores, né? De ver muita coisa, de testar muita coisa. Eu, principalmente, falando de mim, pude colher muitas informações, né? Um novo treinador aqui na seleção, um novo ciclo, né? Uma nova identidade que a gente está tentando se criar aí, né? Então, penso que esse momento de preparação, esses dias que a gente teve junto aí, foi muito, muito bom e muito produtivo. E falando também um pouco mais com experiência, né? Esse lado do extracampo também foi muito bom, muito tranquilo. Né, organização boa, a gente teve aqui tudo ao nosso favor, né, questão de hotel, de treinamento, de tranquilidade para se poder trabalhar, para se poder exercer aquilo que a gente queria fazer da melhor forma. Né, tivemos alguns dias de folga também, que foi bom também, conseguimos ir no parque, passear um pouquinho, né, sem problemas também nesses momentos de folga, então isso a gente tem que valorizar. Né, e tudo isso acho que influencia, né, na preparação para a competição. Penso que a gente sabe que está longe do perfeito, né, a gente está sempre tentando melhorar e tentando aprimorar tudo que a gente pode, né, principalmente em questões de jogo e de resultado, a gente sabe o quanto que é importante aqui na seleção. Né, mas tudo no começo, penso que para um começo de competição, um começo de ciclo, foi tudo muito favorável. Período proveitoso, os erros, é importante dizer isso. O Dorival Júnior já diagnosticou. O Dorival ele não quer ser aquele treinador teimoso. O Dorival ele quer pegar o que tem de acerto, o que tem de erro, botar na balança e potencializar o desempenho da seleção brasileira já para essa estreia. O Marquinhos fala justamente também sobre esse tema. É um atleta com muita experiência, uma bagagem muito grande de seleção brasileira. Já esteve participando de vários ciclos vitoriosos, ciclos que não deram certo, oportunidades desperdiçadas, esteve durante o ano de 2023 todo com a seleção brasileira. Ele fala sobre esse diagnóstico que o Dorival teve, visando, primeiro, esse duelo contra a Costa Rica e também visando o touro da Copa América neste ano de 2024. Acho que todo começo de ciclo assim, ele é difícil você ser perfeito, né? Eu já vivenciei alguns aqui e nenhum deles foi assim perfeito, né? Então é normal, é isso que eu estou tentando falar com os jogadores que estão chegando na seleção, né? Às vezes a gente quer resultados imediatos, a gente quer que tudo esteja perfeito de imediato, né? Mas isso acaba levando tempo, né? E se entender, por mais que nós mesmos jogadores que a gente já joga junto faz tempo aqui na seleção, acho que toda essa transição ela acaba tendo alguns detalhes que a gente precisa sempre estar melhorando, sempre estar encaixando, e a gente viu, né, na questão de desempenho dentro dos jogos, né, que é normal que a gente tenha que melhorar algumas coisas, e isso a gente vem fazendo nesses dias no treinamento, né, com vídeos, com conversa, com questões táticas, né, também de defesa, de ataque, de transição, de coberturas. Eu acho que são detalhes assim que a gente sempre pode estar melhorando, sempre pode estar aperfeiçoando, né, e calibrando cada vez mais para que a gente possa estar deixando tudo isso aí. Acho que até mesmo os times assim que já estão 4, 5 anos juntos, é difícil você falar que tá tudo perfeito, sempre tem alguma coisinha para melhorar, né? E a gente aqui tem essa consciência de que a gente pode melhorar, e a gente está buscando acelerar essa perfeição, né? Chegar próximo a essa perfeição o mais rápido possível. Para o jogo de segunda, acho que a gente tem um time que tem uma qualidade ofensiva muito boa, né, muito forte, né, então acho que foi bastante focado nessa parte de transição, de pós-perda, né, nos treinamentos, foi bastante focado também do time estar jogando muito em bloco, né, independente se a gente está pressionando alto, que a gente esteja pressionando alto todos e sabendo o que fazer,
né? Se a gente está em um bloco mais baixo, que a gente esteja num bloco mais baixo também, sabendo que tem que fazer as coberturas dos volantes, o ponta fechando do lado contrário, né? Foram detalhes importantes assim que a gente focou bastante. Eu acho que também, não esquecendo, claro, aqui a seleção brasileira, a alegria de se jogar, transições rápidas também que a gente tem, saber trabalhar a bola também de um lado para o outro, porque com os campos menores, né, acho que isso acaba ajudando muito a fase defensiva, né, e dificultando um pouco essa parte ofensiva, principalmente se a gente encontrar seleções que vão estar mais fechadas. Então a gente tem que saber ter estratégias, né, e esse tempo que a gente teve, a gente procurou melhorar muito todos esses aspectos aí. Por falar em união, todos os momentos em que os jogadores têm juntos, todos os momentos que os jogadores têm oportunidade de celebrar algo, a seleção faz questão de fazer. Tivemos o aniversário do Bento, tivemos o aniversário do Gabriel Martinelli. E aí teve um bolo pro Martinelli, parabéns pro Martinelli, foi bem bacana, justamente para estreitar esses laços. E há duas lideranças, uma a gente acabou de ouvir o Marquinhos, outro o Danilo, que estão motivando o vestiário. A seleção tem uma psicóloga que está fazendo um trabalho extremamente crucial para que os jogadores tenham um desempenho potencializado. E tem no Danilo e do Marquinhos duas figuras que não dá para chamar de chefes do vestiário, porque ficaria uma linguagem bem pejorativa. Mais dois caras, um dos meninos da seleção, olham para eles e veem duas grandes referências. Duas pessoas que têm uma experiência de seleção, uma bagagem muito bacana nos seus clubes. O Danilo é um líder na Juventus Turim. O Danilo passou por tudo na Juventus. A Juventus vem de anos de uma crise interna enorme, uma questão que vinha atingindo o gramado. O Danilo foi um dos responsáveis por blindar o elenco nesse momento e até conseguiu conquistar a Copa nessa temporada. E o Marquinhos, ele vem de uma capitania no Paris Saint-Germain, num período turbulento também, de reformulação. A gente sabe como foi toda aquela questão envolvendo o Kylian Mbappé, na votação no vestiário. Então são dois caras que eles criaram uma casca, tanto no clube como na seleção, muito grande. E eles sabem como lidar com o vestiário da seleção. Isso significa que eles têm vaga cativa? Não. Ninguém tem vaga cativa na seleção, mas são duas grandes referências. E eu quero trazer um momento de uma entrevista coletiva em que o Danilo se colocou como jornalista. Ele até fala que depois que encerrar a carreira de futebol, ele ou quer trabalhar como jornalista ou quer trabalhar no ramo da psicologia. E ele fez uma pergunta pro Rafinha, o Rafinha ficou extremamente emocionado, e é bacana registrar esse momento, além de registrar o aniversário do Martinelli, para mostrar como esse elenco da seleção brasileira tá unido, como esse elenco da pentacampeã mundial tá coeso. Rafinha, o Danilo, Voz Futura, canal de sustentabilidade emocional. Eu queria que você enumerasse alguns episódios dos mais difíceis que você teve na sua carreira. Qual tipo de característica humana você teve que desenvolver para poder superar esses momentos? Obrigado. Cara, algumas vezes na minha carreira, eu digo até que algumas vezes bem recente, eu pensei já em largar tudo por conta de problemas pessoais, por conta de problemas profissionais. Pensei já em desistir, em largar o futebol. Diria que minha vida poderia estar já muito bem encaminhada, que não teria necessidade de passar por alguns problemas mentais ou por algumas dificuldades de agressão em questões de mídia, ou até mesmo por conta de torcedores, por não estar fazendo aquilo que eles acham que eu deveria estar fazendo. Então já pensei em desistir, já pensei em largar o futebol. Porém, hoje em dia eu tenho uma força muito maior, que é meu filho. Me quebrou, hein, cara. Cara, eu tenho uma força muito maior que é meu filho hoje em dia. E imaginar que
que um dia ele possa me ver como uma inspiração no futebol, de repente não sendo o melhor jogador do mundo, mas só de ser uma referência para ele, isso para mim já vale muito. E poder ver meu filho crescer e tendo a consciência de ainda ver o pai dele jogando futebol e representando grandes clubes, isso para mim foi uma motivação muito grande de não seguir com esse pensamento de poder largar o futebol. Então, e também o meu sonho de ganhar títulos com a camisa da seleção, isso pesou bastante na minha decisão. É isso. 22 dias muito intensos, 2 amistosos, erros diagnosticados, a seleção brasileira trabalhou muito para corrigi-los, trabalho de vídeo, trabalho no campo, foco total. A seleção brasileira tá tendo esse comprometimento, é isso que a gente pode passar pro torcedor, de além de iniciar uma trajetória visando a Copa do Mundo de 2026, lutar pela taça. Não tem objetivo B, C, D e A. O objetivo é esse, conquistar a Copa América e consolidar um caminho para a Copa do Mundo de 2026. Agora o time viaja para Los Angeles. Em Los Angeles terá 3 atividades na Universidade da Califórnia para se preparar até a estreia no SoFi Stadium. E nesses 3 treinos, o Dorival Júnior vai começar a esboçar aquele que vai ser o time titular da seleção brasileira. O time que na fase de grupos enfrenta a equipe da Costa Rica em Inglewood, depois vai a Las Vegas, no estado de Nevada, enfrentar a equipe do Paraguai e depois retorna à Califórnia para encerrar a fase de grupos contra a Colômbia. Então, é uma fase de grupos em que a seleção brasileira terá a oportunidade de estabelecer esses conceitos implementados pelo técnico Dorival Júnior no todo, desde que ele assumiu a seleção brasileira. Foram 19 treinos, é pouco tempo, mas o Dorival não está se escorando nisso, não está usando isso como uma permissão para errar. Ele entende que é preciso desde já apresentar uma seleção competitiva e uma seleção que de novo seja abraçada pelo povo brasileiro. Os jogadores, eles querem isso. Eles querem que a seleção demonstre vontade de estar vestindo essa camisa, demonstre uma vontade muito grande para que de novo o povo brasileiro abrace a pentacampeã do mundo. Eu confesso que eu estou numa expectativa muito grande para essa estreia na Copa América. O tempo de treino e de trabalho foi muito proveitoso. O foco foi muito grande. Na sequência, a gente traz as informações da chegada da pentacampeã do mundo em Los Angeles para finalizar essa preparação para a Copa América. Eu sou Marcelo Marinho, na cola da 5 vezes campeão do mundo, na caminhada rumo ao Hexa e também sonhando com a 10ª taça da Copa América. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição, conto também com o seu comentário.